Fala, parceria! Professor Valeta na área para a segunda parte da nossa revisão vestibular Unesp Geografia. Se você vacilou, eu já soltei o primeiro vídeo, onde eu falo de geografia física, onde eu falo de problemas ambientais, dois temas que caem muito na prova da Unesp. Agora eu vou fazer uma revisão com vocês sobre a parte de indústria e vou dar um pá de economia e sobre a parte de urbanização, como costuma aparecer. Como que eu vou fazer isso? Rapidinho, depois da vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é GeoRaiz, Geografia com lousa e giz, e você já sabe. Para dar aquela força pro canal e ele continuar crescendo, você precisa curtir esse vídeo, comentar, segue o canal, mano, segue o canal, porque vai ter vídeo para a segunda fase, vai ter vídeo para outros vestibulares. Se eu animar, eu faço uma parte 3, certo? Então, vamos lá, você já fez isso, então vamos direto para a aula. Cara, prova da Unesp, vestibularzinho, ó, adoro, passei algumas vezes em provas feitas pela Unesp. E o tema da indústria é um tema importante. Lembrando que a Unesp, ela gosta de puxar uma economia, tá ligado? Tem gente que fala, ó, cai muita política econômica, você tem que ter uma noção das correlações econômicas. E em políticas econômicas entra, por exemplo, o que aconteceu no processo industrial brasileiro, como está acontecendo as questões de desindustrialização. Então, essa parte de política econômica ela se ramifica em várias atividades e ali, muitas vezes, vai ter questões de atualidades. Então, fica ligado nisso. Mas eu quero começar falando de indústria no Brasil, mas eu não consigo não falar de indústria se eu não falar dos tipos de indústria. Vamos lá. Existe, primeiro, as indústrias de base, que são as indústrias que produzem matéria-prima para outras indústrias, como, por exemplo, as indústrias extrativistas, caso da Vale do Rio Doce, caso da Petrobras. Assim. Vamos lá. Assim como as siderúrgicas, são indústrias de base. Existem também as indústrias dentro da de base que a gente chama de bens de produção. Já vi aparecer separado, já vi aparecer junto. Que é a indústria que faz maquinário para outra indústria. Sempre que vende para outra indústria, cai no grupo de base. E tem a indústria de bens de consumo. Pessoal, olha o nome, bens de consumo. É aquilo que a gente consome. Então, existem os bens de consumo duráveis, carro, geladeira, eletroeletrônico, eletrodoméstico, e existem os bens de consumos não duráveis, que é a indústria alimentícia e a indústria têxtil. Só um outro ponto que existe aqui também, você pode enquadrar dentro das de base, que é o que eles gostam de chamar de bens intermediários. É um componente, é um bem manufaturado que você usa para produzir outro produto. Vou dar um exemplo. Dentro de uma geladeira existe um compressor. Na minha cidade natal, a principal indústria da cidade, ela produz compressores de refrigeração. Ela não monta a geladeira, ela não monta o ar-condicionado, ela monta aquele equipamento que vai lá dentro. Ela monta um componente de um produto final. Isso pode aparecer como bens intermediários. Vamos lá, segundo ponto que eu coloquei aqui é o processo industrial. Cara, quando eu dou uma aula disso daqui, eu dou uma aula de 1h30. Então vamos rapidamente. Na década de 30, com a chegada do Vargas, a gente vai começar a industrialização do Brasil. E essa industrialização vai se concentrar nos setores de bens de consumo não duráveis, certo? Principalmente indústria têxtil e alimentícia, com destaque aqui para São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo pelo café, Rio de Janeiro por ser capital do Brasil. Aqui, então, só as indústrias de bens não duráveis. O que eu quero que você entenda? Que as indústrias de bens duráveis, carro, eletroeletrônico, eletrodoméstico, são bens mais tecnológicos e com valor bem maior. Só que elas precisam antes de uma indústria de base. E ninguém no Brasil tinha grana para bancar essa indústria de base. Então, a partir da década de 40, o governo brasileiro vai começar a investir em empresas estatais, olha aí, indústrias estatais do setor de base. Os principais exemplos da década de 40 é a Vale do Rio Doce, a primeira mineradora do Brasil, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, primeira siderúrgica do Brasil, e no comecinho dos anos 50, a Petrobras. Com o desenvolvimento da indústria de base, rolou a possibilidade, na partir da década de 50,
de você ter as indústrias de bens de consumo. Mas são indústrias mais caras, mais tecnológicas, e o Brasil não conseguia fazer muito bem elas. E é nessa hora que você fala do governo JK, da internacionalização da economia brasileira. Você trabalha isso em geografia, você trabalha isso bastante em história. Com a chegada das transnacionais no Brasil e a criação do modelo nacional desenvolvimentista, baseado tanto no investimento estatal, quanto investimento estrangeiro, quanto investimento privado nacional. E esse modelo que começa com o JK, ele vai durar até o período dos militares. E ele vai muito forte até 73, quando tem o choque do petróleo, e aí quebra o nosso crescimento econômico e vai deixar ele mais lento aí a partir da década de 80. Se até aqui eu tinha muito investimento, até a década de 80 ali, muito investimento estatal em indústria, a década de 90 é a mudança. Globalização, neoliberalismo. E o neoliberalismo prega a ideia da redução da participação do Estado na economia. Como que isso afeta a indústria? Simples, com privatizações. Você vai ter uma série de privatizações que ocorreram na década de 90, com seus prós, com seus contras, com muita discussão, mas a gente privatizou as empresas que eu citei, como Vale do Rio Doce e CSN, e mais um monte de empresas estatais do Brasil foram privatizadas. Vamos lá. Seguindo aqui na década de 80, 90, vai acontecer a desconcentração industrial. Num primeiro momento, a indústria se concentrou demais em São Paulo, Rio e Minas ali. A partir da década de 80 e 90, começa uma desconcentração industrial. Por que eu desconcentro? Por que eu saio desses lugares? Porque sempre que eu junto muita indústria num lugar, muita gente num lugar, eu começo a encarecer o custo de produção nessa região, por problemas de transporte, por aumento do custo de vida. Então vai ter um encarecimento nessas áreas que geraram economias de aglomeração. Então surge a ideia de você desconcentrar para ser mais competitivo. Para a indústria, desconcentrar significa redução do custo de produção, maior lucratividade. Eu gosto de contextualizar que a década de 80 é quando a indústria chinesa começa a crescer. Então você começa a ter produtos mais baratos começando a circular mundialmente. Então, para você ser competitivo, você precisa reduzir seus custos de produção. Então as indústrias brasileiras vão sair do Sudeste e começar a ir para a Zona Franca de Manaus, vão começar a ir para a região Sul e região Nordeste. O que essas regiões vão oferecer que é mais barato? Primeiro, mão de obra mais barata, isso é importante. Segundo, sindicatos menos atuantes, sindicatos mais fracos. E a guerra fiscal. Eu acho que eu tenho um videozinho, vou deixar aqui o card só falando sobre guerra fiscal, mas é aquela política de oferecer redução ou isenção de impostos para as indústrias para atrair elas para o seu estado, para a sua cidade. Você vai gerar emprego, vai crescimento do PIB, abrindo mão da questão dos impostos dessa empresa. E eu fecho com uma coisa que apareceu na Unesp há 2 ou 3 anos atrás, e é um tema extremamente importante, que é o processo de desindustrialização do Brasil, que vai chegar até numa ideia de uma reprimarização. Desindustrialização significa que desde 1985, 86, a participação do PIB da indústria no total do PIB brasileiro e a quantidade de pessoas empregadas vem caindo ano a ano, certo? Tem um projeto de aprofundamento que ao longo desse ano eu dei uma aula de 1 hora só falando sobre isso. Bom, as principais causas desse processo é que hoje você vai ter áreas do planeta que são mais competitivas do que a gente, como o Sudeste Asiático e a China. Entenda que esse competitiva se dá muitas vezes com a redução drástica dos salários e dos direitos trabalhistas, certo? Você pode falar de questão tributária, que no Brasil isso é muito confuso e é um problema que encarece, mas você tem que China e Sudeste Asiático hoje são áreas muito mais baratas para se produzir. E isso vai trazer consequências importantes. Hoje a pauta de exportação brasileira foi toda reprimarizada. A gente já não é um país que exporta mais produtos industrializados. A gente exporta principalmente produtos primários. Outra coisa, a indústria, ela gera empregos de maior qualificação, consequentemente empregos de maior remuneração. Ela fortalece a classe média, que é uma classe que consome e ajuda a máquina da economia brasileira a rodar. Quando eu tenho uma redução da indústria, eu tenho um achatamento dessa classe média e uma perda de poder aquisitivo dessa classe média.
Certinho? Macetamos a parte então de industrialização no Brasil. E vamos para a segunda parte. Porém, eu quero te fazer um convite. Cara, a partir da segunda-feira da semana que vem, da semana ali antes da prova da Unesp, vai estar rolando uma mega revisão Unesp. Eu e mais 6 professores fizemos um calendário e organizamos uma super revisão para vocês. Cara, a revisão é feita por Google Meeting, ao vivo. Lógico, Vareta, se você perder ao vivo, tem acesso à gravação? Claro que tem, com resolução de exercício, com teoria, para que você chegue muito preparado na prova da Unesp. São aulas de mais de 2 horas e meia de aula, onde a gente vai destrinchar tudo para você. Então, você quer participar dessa super revisão? Clica no link que está aqui na descrição, você vai cair no meu WhatsApp e eu te explico tudo que vai acontecer por lá, o calendário, os valores que são, ó, bem pequenininhos, para você poder fazer ali uma revisão bem focada na Unesp durante uma semana para chegar na prova moendo no dia 15. Fechou? Total convite, vem com o pai, que é sucesso. Vamos lá, próximo tema, urbanização com foco em Brasil. Mas, quando eu falo de urbanização, eu quero que você sempre lembre dos conceitos. Alguns conceitos que são extremamente importantes. Primeiro, o conceito de conurbação é quando 2 cidades se encontram, a área urbana se encontra. Lembrando que cidade é diferente de município, certo? Os municípios sempre se encontram, a cidade é a área urbanizada desse município. Quando você tem que as áreas urbanas se encontram, a gente tem um fenômeno chamado de conurbação, muito comum em regiões metropolitanas. Eu moro na região metropolitana de Campinas, da minha casa até a cidade vizinha, que é Valinhos, dá 1 quilômetro, e é 1 quilômetro todo urbanizado. Segundo conceito importante, metrópole. Metrópole é uma cidade com capacidade para... Meus cachorros invadiram a gravação. Vai para fora. Momento dogs aqui. Não vou nem cortar, galera. Metrópole é uma cidade que exerce influência sobre outras cidades. Influência econômica, política, cultural. E esse termo de influência pode aparecer como um termo polariza. Ah, a cidade de São Paulo polariza todo o Brasil, influencia todo o Brasil. Existe também um conceito que é uma área conurbada ligando 2 metrópoles. Seria que eu tenho uma cidade, uma metrópole aqui, e no meio delas tem várias cidades que se emendaram. Acontece, por exemplo, entre Boston e Washington, passando por Nova York. É a megalópole mais famosa, chamada de Boston, Wash. Aqui no Brasil a gente fala da megalópole São Paulo-Rio, que é uma megalópole em formação. Então seria o seguinte, eu pegando um vizinho aqui que eu não me aguento. Eu tenho aqui a cidade de São Paulo, eu tenho aqui a cidade do Rio de Janeiro, aqui eu tenho no meio a Via Dutra, certo? Nesse meio eu tenho aqui em torno de São Paulo já uma conurbação, em torno do Rio já uma conurbação e várias pequenas conurbações aqui no meio. O que se falava? Que a gente teria aqui, então, um processo de uma megalópole em formação. Porém, muita gente fala que esse crescimento aqui diminuiu tanto o ritmo que a gente não vai mais emendar tudo. Mas existe conurbações aqui no meio do caminho, então fique esperto com isso em Brasil. Para fechar os conceitos, megacidade, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Megacidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global, é a antiga metrópole global. Metrópole mundial, é uma cidade com forte influência na economia mundial. É uma cidade que vai ser sede de grandes empresas, bolsas de valores e acaba tendo um destaque na questão de serviços e na economia mundial. Ditos conceitos, a gente já pode falar das características de urbanização do processo brasileiro. Urbanização do Brasil, desculpa. Vamos lá. Sempre que você falar de urbanização, é a apropriação do espaço. E essa apropriação do espaço é sempre desigual. Então entenda que o processo de urbanização é um processo gerador de desigualdade. Sempre vai acontecer isso. Vai ser cobrado isso. Vira e mexe, perpassa as questões. No nosso processo, que começa ali para valer a partir da década de 30, com Vargas, algumas coisas são marcantes. Como, por exemplo, o êxodo rural. Cara, a gente teve um êxodo rural muito forte ali, acontecendo, né? Chegada e saída de pessoas do campo para a cidade. Se você tem avós que nasceram aí antes dos anos 50, é bem possível que eles tenham morado no campo antes de se deslocar para a cidade.
é um processo que não foi homogêneo. Então, os índices de urbanização entre as regiões e a velocidade com que elas se urbanizaram são diferentes. Você teve também um processo de formação de grandes cidades. As cidades como São Paulo e Rio, que concentravam mais indústrias, receberam muitos imigrantes para ir trabalhar nessas cidades e incharam. Então a gente fala que foi um processo com formação de grandes cidades, de grandes metrópoles. Porém, o mais importante que eu acho aqui é lembrar dessa periferização da população pobre. Quando eu tinha a formação de uma cidade, o centro da cidade recebia as principais benfeitorias urbanas, asfalto, água, luz e etc. E as áreas periféricas, não. E as áreas periféricas, por não receber essas benfeitorias, ficavam ocupadas pela população mais pobre. Então a gente teve uma periferização da população mais pobre. Algumas coisas vão começar a mudar a partir da década de 80 e 90, que eu chamo de novas tendências. Hoje a gente já fala que as cidades maiores, as grandes cidades, não são as que mais crescem. Inclusive, olha isso que pode estar na sua prova. O censo brasileiro trouxe que, se eu não me engano, 6 ou 9 capitais reduziram de população. Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, cidades que eram super importantes, super grandes, ainda são, mas elas já mostram um declínio da população. Da população. Em compensação, desde ali da década de 90, as cidades, principalmente a partir de 2000, as cidades de porte médio são as que mais crescem. Por que isso? Lembra que eu falei que a economia de aglomeração encarece a vida nas cidades? Se são mais com problemas urbanos, teve indústrias que saíram das capitais e foram para o interior, para essas cidades de médio porte, que vai atrair mais pessoas. Outra tendência importante aqui é você saber a ideia dos condomínios fechados. Para você fugir dessa violência urbana, dos problemas urbanos, vai se proliferar no Brasil os condomínios fechados. Tem de todas as classes sociais, hoje até condomínios que entram no Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional do governo, até condomínios de altíssimo padrão. E olha que louco, os condomínios de altíssimo padrão, eles não vão conseguir ficar no centro das cidades, porque não tem espaço. Eles vão para as áreas rurais e as áreas periféricas. Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor, às vezes eu vou ter um condomínio de alto padrão, mais distante, mas das áreas periféricas, porém com vias urbanas muito bem colocadas para ligá-los ao restante da cidade. Então, esse serviço de mobilidade vai estar garantido por essas vias de deslocamento rápido. Se eu falei de condomínios fechados, ficar esperto sempre com o conceito de segregação socioespacial, a separação dos espaços das cidades relativo às classes sociais. Isso aí é batido, aquela foto que todo mundo já viu. Bom, vamos lá, porque mais tem aparecido na prova da Unicamp falando sobre isso. Eu dei aula, dica, e coloquei problemas urbanos falando da moradia na minha aula dica de Unicamp, e estou gravando um dia depois da prova da Unicamp. Problemas urbanos. Você vai ter muitos problemas de ordem ambiental, como poluição do ar, mas ficar ligado com a questão das enchentes. Porque quando você fala de enchente, você pode fazer uma conexão com o clima. O clima está no primeiro vídeo que eu gravei de revisão, não sei se é a parte 2, eu vou deixar a parte 1 em algum card em algum momento. Então, saber que a impermeabilização do solo e a ocupação de áreas de várzea vai facilitar os processos de enchente. E isso ocorreu muito forte em algumas áreas do Brasil esse ano, como por exemplo no Rio Grande do Sul. Mas são os problemas sociais os que mais aparecem. Desses problemas sociais, tem aparecido muito a questão da moradia. Uma época aparecia sobre a questão do transporte, mas tem predominado a questão de moradia. Vamos lembrar que moradia custa dinheiro e que ninguém faz uma casa para alguém morar, ninguém faz um apartamento para alguém morar, você faz para vender e ter lucro. Consequentemente, o processo de especulação imobiliária associado aos baixos salários, altos índices de desemprego e informalidade dificultam que grande parte da população brasileira tenha acesso a um imóvel. Você hoje tem uma quantidade de imóveis vazios que se assemelha à quantidade de famílias sem imóvel, de déficit habitacional, como eles gostam de falar.
Ah, então por que não dá certo? De novo, pela especulação imobiliária, isso aumenta de preço e essas famílias não têm dinheiro para conseguir comprar essas moradias. Para fechar, muitas vezes acontece um processo de gentrificação. Você precisa dar uma olhadinha no que é isso, que é quando você tem uma melhoria da infraestrutura de um bairro. Quando essa infraestrutura melhora, o bairro torna-se mais valorizado e as pessoas acabam não conseguindo mais pagar seus aluguéis e são obrigadas a saírem de lá, são expulsas de lá por uma questão financeira. Lembre-se que no Brasil poucas pessoas são donas de seus próprios imóveis. É o sonho da casa própria. A maior parte das pessoas vive de aluguel. Certinho? Cara, trouxe 2 temas aqui que são temas importantes da prova da Unesp para você. Fica de novo o convite para você fazer parte da nossa revisão. Estou escutando esse vídeo hoje, devo estar escutando esse vídeo, nada deu errado, é terça-feira. A partir da próxima segunda já começam as aulas de revisão. Então não demora não, clica no link e vem macetar essa prova com a gente. Respira fundo e bora para a facul.